O povo brasileiro tem sido generoso demais com os seus governantes. E a consequência é que os governantes abusam em excesso. A imprensa, no último final de semana, vários órgãos de imprensa abordaram aquele que pode ser mais um grande escândalo, que provavelmente permanecerá na penumbra e terminará com a vitória da impunidade. Mas nós temos o dever de buscar esclarecimentos. E por isso estamos protocolando um requerimento de informações. Peço a Vossa Excelência que insira nos anais desta sessão a íntegra deste requerimento, onde nós destacamos que uma empresa denominada Unicel, mesmo falida, está a ponto de fechar um grande negócio ao ser comprada pela Nextel por valores que estima-se chegariam a cifras próximas de 500 milhões de reais. Ocorre, senhor presidente, que a Unicel, que conseguiu autorização para operar a telefonia celular em São Paulo, não conseguiu honrar seus compromissos, deu calote em clientes e fornecedores e acumulou uma dívida superior a 150 milhões de reais. A Anatel é a maior credora da Unicel. A Unicel funciona em local incerto e não sabido, e que tem como diretor o senhor José Roberto Camargo, marido da ex-chefe da Casa Civil do governo Lula, Erenice Guerra. Pasmem os senhores. Como esse país pode suportar tanta canalice? Como esse país pode aguentar tantas falcatruas, senhor presidente? Desde que a Unicel fechou as portas, dormita na Anatel o processo de cassação das concessões conseguidas pela empresa dirigida pelo marido da ex-ministra. Em 2005, isto foi denunciado à época. O senhor Elifas Gurgel, hoje representante da Unicel, assinou a licença dada à empresa, contrariando pareceres técnicos que desaconselhavam a concessão. Esse é o governo que temos. Esse é o governo que alcança alta popularidade. E nós sabemos como angaria popularidade esse governo. Mas veja, esse é mais um escândalo. Quando é que vamos ter a oportunidade de deixar de vir à tribuna para anunciar escândalos nesse país? Estamos apenas apresentando um requerimento. Vamos dar oportunidade ao ministro das Comunicações de nos esclarecer. Quem sabe estejamos enganados. Estamos exagerando com esta indignação latente que explode a cada vez que se vem à tribuna para anunciar um descalabro administrativo. Ora, uma empresa que, primeiramente, obtém vantagens em razão do tráfico de influência, em razão do parentesco, em razão da proximidade com o poder, com licença contrariando pareceres técnicos. Depois é privilegiada pelo governo, assume responsabilidades, não honra as responsabilidades assumidas, vai à falência, não existe endereço incerto e não sabido, não existe, e anuncia-se um negócio que pode chegar a 500 milhões de reais. Ora, senhor presidente, estão abusando demais da paciência do povo brasileiro. Há poucos dias, uma multidão incalculável foi às ruas em Buenos Aires e em outras cidades da Argentina para protestar. Milhões de argentinos nas ruas protestando contra a postura do seu governo. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal condena o mensalão e os mensaleiros. Mas nós continuamos assistindo à vitória da impunidade em muitas oportunidades. É hora do basta.
É hora de pararmos com isso. Onde é que esse país vai parar? Senhor presidente, lastimo ter que fazer um pronunciamento marcado pela indignação. Mas eu quero também, mudando de assunto em respeito aos prefeitos que vieram a Brasília e voltaram decepcionados, manifestar desta tribuna a minha solidariedade a todos eles, de todos os partidos. Estiveram em Brasília e foram recebidos, não pela Presidente da República, foram recebidos pela ministra Idely Salvati, que anunciou medidas que não alcançam a importância da presença deles aqui. Medidas que não são compatíveis com as exigências deste momento para os senhores prefeitos do Brasil. Entre essas medidas está o pagamento até sexta-feira do Fundo de Exportações devido aos municípios, 1 bilhão e 900 milhões de reais. O que significa isso? Atender a um compromisso existente. O governo deve isso aos municípios. Não está fazendo nenhuma concessão, não está fazendo nenhum favor, não está oferecendo nenhum presente. Portanto, o governo não fará nada mais do que a sua obrigação ao repassar esses recursos até sexta-feira. Além disso, prometeu-se uma medida provisória que será publicada no Diário Oficial da União até amanhã, permitindo que os municípios parcelem as suas dívidas previdenciárias e possam receber repasses do governo de auxílio à estiagem. Outra vez aquela postura do imediatismo, do oportunismo, onde os governantes demonstram possuir como horizonte temporal, adotar como horizonte temporal a exata duração do seu mandato, empurrando os problemas adiante, empurrando os problemas além dos limites da sua gestão, que resolvam depois. Vamos aumentar a dívida desse país, vamos tornar insuportável para o povo brasileiro pagar juros e serviços da dívida, porque nós estamos assumindo uma posição de incompetência administrativa absoluta. Não temos condições de resolver os nossos problemas, não resolvemos os problemas de ninguém, empurramos adiante, não fazemos reformas, não enfrentamos a realidade. Reformas prometemos durante a campanha, depois que se dane o país, para que reforma? Reforma traz desconforto, aborrecimento. Então os prefeitos chegam e voltam. O que eles conseguem é uma promessa de que as suas dívidas serão empurradas um pouco adiante. Isto não resolve, isto não é solução. E é por isso que o próprio presidente, Paulo Zielkowski, da Associação dos Prefeitos, representando os prefeitos, afirmou: o FPM é a maior urgência dos prefeitos no atual momento que o fechamento de contas não bate. E nós esperávamos que o governo atendesse esse pedido. São mais de 3 mil prefeitos que podem ser fichas sujas e essas medidas ajudam, mas não tiram a corda do pescoço de ninguém, defende e ressalta. O rombo de mais de 1 bilhão e 800 milhões que faltam do Fundo de Participação do município precisa ser coberto. Ou seja, ao adiar uma dívida da Previdência, o governo não soluciona problema algum, apenas ele faz cortesia com o chapéu do futuro. Durante este ano fez cortesia com o chapéu dos municípios brasileiros, concedendo isenções fiscais a setores da economia e acabaram arrombando os cofres municipais. Não devolvem o que tomaram dos municípios, sequer devolvem o que tomaram dos municípios brasileiros. Mais uma vez, os prefeitos chegam a Brasília e voltam decepcionados para as suas cidades. Muito obrigado, senhor presidente.